Então, seguinte, hoje a gente vai ver, né, voltando tudo, o Filonelida, tá? Alguém pode estar aí questionando, professora, mas o molusco está vindo antes, né? Mas pela questão evolutiva, né, eu acho melhor a gente ver primeiro os anelidas para depois a gente ver os moluscos, tá? Porque os moluscos têm muitas especializações que os anelidas não têm, tá? E os anelidas a gente vem naquela coisa do acelomado, do pseudocelomado e do celomado para entender os anelidas, tá? Não sei se alguém já teve esse assunto no ensino médio normal, tá? Mas é um assunto importante. Comumente, as questões que eu vejo, como esses animais não têm tanta importância em relação a doenças, né? Esse assunto de zoologia acaba sendo junto com algum assunto de ecologia, tá? Então, por exemplo, igual as minhocas, que são um dos representantes do Filonelida, né? Que também são chamadas lá de oligoquetas. Elas são importantes na questão da ciclagem de nutrientes, na decomposição de matéria orgânica, da aeração do solo, né? E também na cadeia alimentar. Então, algumas questões de vestibular aí discutem essa importância das minhocas como decompositoras, como detritívoras, né? Que é um nome biologicamente falado aí também para decompositoras. E essa questão delas na ciclagem dos nutrientes, tá? Já os poliquetas, que são esses anelidas marinhos, né? Comumente eles são marinhos, mas a gente também tem representantes de água doce. Eles têm uma questão de serem também base da cadeia alimentar de algumas espécies aquáticas, né? Como peixes, como crustáceos. E eles são também, eles também compõem lá o recife de coral, né? Tem alguns poliquetas que são sésseis, né? Eles ficam enterrados uma parte da vida deles, tá? E as sanguessugas, né? Que é o outro representante aí do Filonelida, que por muitos anos foi usado na medicina, né? Porque as sanguessugas, elas se alimentam de sangue, elas são hematófagas, né? E elas são ectoparasitas, então elas ficam na pele, né? Elas agarram na pele. E o pessoal usava as sanguessugas para limpar sangue, para questão de coágulo. Então, na medicina chinesa, isso já foi muito usado, né? Teve uma época que vestibular de São Paulo, FUVEST, sempre tinha alguma questão falando dessa questão médica da sanguessuga, tá? Mas uma coisa importante que a gente precisa saber é que o que diferencia o filonelida dos demais filos é a questão desse corpo ser formado por anéis, tá? Que é a questão que a gente chama na biologia de metameria, tá? Que é esse corpo segmentado formado por anéis, tá? Como todos os outros filos que a gente já viu, os anelidas não têm esqueleto, né? Eles não têm esqueleto, nem exo, nem endoesqueleto, tá? E são animais diferentes lá dos nematelmintos, né, da questão de serem pseudocelomados. Os anelidas já começam a ter a questão da divisão celular para a formação do celoma, tá? E isso permite que esses animais consigam se locomover, né, de uma forma melhor com o seu corpo do que os outros filos que a gente viu, tá? Então, características gerais, né? Então, eles são celomados. Então, eles têm a presença do celoma, e como eles têm a presença do celoma, eles são triblásticos, né? Então, eles têm lá os 3 embrionários: a epiderme, a mesoderme e a ectoderme, tá? E eles continuam tendo aquela simetria bilateral, né? Então, eu só consigo dividir o animal em direita e esquerda, tá? A gente conhece cerca aí de 15 mil espécies de anelidas no mundo, tá? Esse número, ele tende a subir, tá? Porque como são animais, principalmente os oligoquetas, que são as minhocas, né? Animais que são subterrâneos, né? Vivem debaixo do solo, né? Vivem no solo, não vivem na superfície do solo, vivem dentro do solo, né? A tendência é que se achem novas espécies, tá? Assim como os poliquetas, que também vivem comumente no fundo dos oceanos, né? E na lâmina d'água, na verdade, né? Os poliquetas são bentônicos, então eles ficam desde o fundo até a superfície da água, tá? E com mais pesquisas, provavelmente esse número aumenta, tá? Eles vão ocupar os mais diversos ambientes, então desde o ambiente aquático a solo úmido,
né? Que é o caso dos oligoquetas. Então, eu tenho espécies marinhas, eu tenho espécies dos círculos e eu tenho espécies de solo úmido, tá? Das três classes, tá? Das oligoquetas, dos poliquetas e dos irudíneos, tá? A questão do metamerismo, dessa formação de anéis, né, do corpo ser segmentado, ela vai acontecer tanto internamente no corpo quanto externamente do corpo, tá? Então, se alguém já teve aí a curiosidade ou já pegou uma minhoca na mão para ir pescar, para fazer alguma coisa, deve ter observado a questão dos anéis, tá? E eles são divididos justamente, esses anéis são semelhantes, né, e são segmentados. Então, eles são um atrás do outro, tá? Então, o corpo do animal é formado por esses anéis que a gente chama de metamerismo. Outra coisa importante das anelidas é a questão da presença de cerdas quitinosas na epiderme, tá? Então, o que diferencia as três classes também é a presença ou ausência das cerdas, tá? No caso, os oligoquetas têm poucas cerdas, os poliquetas têm muitas cerdas e as irudíneas não têm cerdas alguma, tá? Então, até a questão de ser oligoqueta, poliqueta, tem a questão, esse queta, né, das classes está ligadas à questão das cerdas, tá? No latim, as quetas significam cerdas, tá? Alguns grupos aí apresentam apêndices de locomoção ou fixação ao substrato sobre o qual o animal se encontra apoiado, que é o caso dos poliquetas, tá? Então, essas cerdas quitinosas servem para locomoção e servem também para fixação, tá? E os poliquetas têm alguns apêndices também para fixação ao substrato, tá? Os anelidas, em geral, apresentam sistemas orgânicos bem desenvolvidos, tá? A não ser o sistema respiratório, que ele não tem ainda um pulmão, tá? Mas ele tem uma super absorção e excreção de gases pela epiderme, tá? Então, como é que é a locomoção desse indivíduo, né? Ele tem um esqueleto hidrostático, até por causa da presença do celoma, tá? Então, o líquido que tem dentro do celoma ajuda nessa movimentação, né? Então, ele tem um esqueleto hidrostático. E esse movimento vai acontecer por ondas peristálticas, né? Como acontece no nosso intestino. São ondas que vão passando de um anel para o outro e faz esse animal se locomover, né? Como uma sanfona, tá? Então, aquilo vai passando, aquela onda, e o animal vai se locomovendo, tá? Os poliquetas têm essa estrutura aí que são os parapódios, tá? Que são as cerdas, né? E essas cerdas servem tanto para locomoção quanto para a questão sensorial. Então, o que encosta ali, ou o que ele encosta, ele sente o que é, né? Ele tem uma noção do que possa ser aquilo ali, tá? Que tem alguma coisa, um obstáculo no caminho, uma coisa mais dura ou mais mole, ele vai sentir isso, tá? Já as sanguessugas, elas se locomovem por a questão do mete-palmos, né? Como elas têm a ventosa na parte anterior e na parte posterior do corpo, elas vão se movimentando, né? Medindo o palminho e indo ao longo aí do caminho dela ou do corpo que ela está percorrendo, tá? O sistema circulatório, né, é um sistema bem interessante aqui nos anelidas. É um sistema circulatório presente e fechado, tá? Então, não é um sistema aberto, é um sistema fechado. O sangue ele é bombeado através de vasos sanguíneos para todos os outros órgãos do corpo, né, por 5 pares de coração. Então, a gente pode colocar que os anelidas, eles têm 5 corações, tá? São 5 pares arco-aórticos e, na verdade, são 5 corações, tá? Então, ele tem 5 pequenas estruturas, né? São 5 pares de arco aórtico ou 5 corações, tá? Então, ele tem corações ao longo de alguns segmentos, tá? E todo o sangue do indivíduo vai passar em algum momento por essa estrutura desse coração aí, que tem 2 cavidades, né? A questão do arco aórtico, e ele vai ser bombeado para todo o corpo, tá? Os anelidas, eles têm pigmentos respiratórios, tá? Como a hemoglobina, parecida, né? Mesmo pigmento que nós animais temos, e a hemocianina, tá? A diferença aqui desse sangue dos anelidas para o sangue dos outros animais, principalmente para o sangue dos vertebrados, principalmente, é que esse sangue aqui, por mais que ele tenha os pigmentos, ele não tem hemácias. Então, se eu pegar uma minhoca
e tirar o sangue lá e fizer uma lâmina e colocar no microscópio, eu não vou ver nenhuma célula. Esse sangue só tem pigmento respiratório, ele não tem célula sanguínea, tá? Então, isso é uma diferença importante da gente saber que o sistema circulatório ele tem sangue, ele tem hemoglobina, mas ele não tem hemácia, tá? Então, eu não tenho uma célula responsável aí pela troca gasosa onde a hemoglobina faz parte, tá? Fala, Mari. Mari? Não, eu tinha levantado a mão. Oi, não, eu tinha levantado a mão aquela hora para te sinalizar que a gente estava sem áudio. Ah, tá bom. É porque a mão continua levantada. O sistema digestivo, né? O sistema digestivo, ele é um sistema digestivo completo, porque eu tenho boca e ânus, como lá nos nemateumintos, né? Então, na divisão lá embrionária do indivíduo, eu vou ter a célula lá que faz, né, que vai formar aí boca e ânus, tá? E os movimentos peristálticos, né, da musculatura vão aí levar esse alimento, né, da boca para o ânus, tá? Uma outra coisa importante nos anelidas é que temos a presença do papo e da moela, né? Então esse indivíduo, ele faz a digestão, né, dentro do corpo, tá? Uma digestão intra, né, dentro do corpo, tá? Por causa da presença do papo e da moela, aonde ela vai, né, o indivíduo ele vai engolir o alimento, ele vai ficar retido nesse papo, né? E depois ele vai passar para a moela, onde ele vai ser digerido. Ele vai ser quebrado, ele vai ser mastigado, tá? Então, é uma outra característica também importante dos anelidas é a presença do papo e da moela, tá? O sistema respiratório, como eu já tinha dito, eu não tenho um órgão especializado na respiração. Então, eu não tenho um pulmão nos anelidas, ou uma estrutura que lembre um pulmão, tá? Toda respiração vai acontecer por trocas gasosas, tá? Seja pela pele, pelas brânquias ou pelos parapódios, tá? No caso dos poliquetas que vivem no ambiente aquático, ele vai possuir brânquias aonde vai acontecer a troca gasosa ou pelos parapódios, tá? Irudíneos e oligoquetas vão fazer troca gasosa pela pele, tá? O sistema excretor é um sistema bem especializado, tá? Onde em cada metâmero, né, em cada anel que forma o corpo do indivíduo, eu tenho um par de nefrídeos, tá? Então eu tenho como se fosse um rim, né? E esse par de nefrídeos vão remover as excretas do celoma, né, e da corrente sanguínea e vão excretar isso para o exterior do corpo do indivíduo, tá? Então, cada metâmero, né, cada anel do indivíduo tem essa estrutura aqui, que é o nefrídeo. Então, eu tenho um nefrídeo e outro nefrídeo, tá? E essa rede de capilares aqui, então o sangue vai trazer coisas, né, para serem absorvidas, para serem filtradas e parte para ser excretada, né? Então, os nefrídeos vão fazer essa separação. Então, parte volta para a corrente sanguínea do indivíduo, parte vai ser excretada, tá? Pela pele, tá? Ou por essa estrutura aqui, que é o nefridioporo, que são, a gente pode considerar como se fosse uma abertura, né? Um ralinho, vamos colocar assim, por onde sai certas excretas, tá? Então, esse indivíduo, ele é comumente, principalmente os oligoquetas e os poliquetas, eles são muito sensíveis à questão de contaminação do solo e da água, tá? Porque tudo vai passar, né, por esses nefrídeos e vai sair, né? Então, o indivíduo ele pode acabar absorvendo alguma coisa que não seja legal para ele, porque está dissolvido ali no solo ou na água, tá? Os oligoquetas, no caso, as minhocas, elas são muito sensíveis a essa questão de contaminação do solo, tá? Então, um solo com contaminação de metal pesado ou de alguma substância tóxica, comumente, os oligoquetas não vivem, tá? A gente acaba não achando nenhuma minhoca nesses lugares, justamente porque, além da pele ser muito sensível, né, de absorver muitas coisas, também tem essa questão dos nefrídeos que absorvem, né, tudo que passa dentro do corpo do indivíduo. Então, isso acaba tornando o indivíduo muito sensível, tá? Então, a gente pode considerar aí que as minhocas são uma boa indicadora, tá, de qualidade do solo, assim como os outros anelidas,
tá? Podem ser aí um bom indicador de que está acontecendo alguma coisa errada, né? Ou boa aí no solo, né? Então, quando a gente encontra um solo com muitas minhocas, né? É sinal que esse solo está bem saudável, tá? E o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, esse indivíduo, ele também tem uma série de especializações em relação ao sistema nervoso, tá? O sistema nervoso a gente pode considerar que é do tipo ganglionar, então ele tem um gânglio, né? Ele tem não é aquela malha, né, que a gente viu, por exemplo, em quinidários, né? Aqui eu tenho em cada metâmero também, além dos nefrídeos, eu também tenho um par de gânglios, tá? Que tem conexões com outro par, né? E formam ali uma rede aonde em cada metâmero eu tenho um par de um gânglio que vai passar ali a informação do sistema nervoso, tá? Os dois gânglios do primeiro metâmero, vamos colocar da cabeça do indivíduo, né? Os anelidas não têm bem uma cabeça, a gente não pode considerar uma cabeça, mas a gente pode considerar que tem o primeiro metâmero seja essa cabeça, tá? Então, ele tem esses dois gânglios nessa parte que são um pouco mais desenvolvidos, tá? E que a gente pode considerar que seja como se fosse um cérebro, tá? Então, o sistema nervoso central do indivíduo está localizado nesses dois gânglios do primeiro metâmero, tá? Esse primeiro par de gânglios que constitui, né, que faz parte lá do primeiro metâmero, tá? E além desse sistema nervoso, com esse par de gânglios a cada metâmero, e isso ligado numa rede, né, todo interligado, eu também tenho algumas especializações sensoriais à luz e a tato e também a paladar, tá? Então, há outras células sensitivas aí, além desse sistema nervoso bem especializado, se a gente comparar com os outros filos que nós já vimos ao longo das aulas, tá? Então, eu tenho aí, justamente, né, o par de gânglios, né, a cada metâmero, tá? E esses par de gânglios interligados, né, e distribuídos os nervos aí ao longo do corpo do indivíduo. E no primeiro metâmero aqui, na primeira parte, eu tenho esse gânglio um pouco mais desenvolvido, tá? Que os autores que trabalham, as pessoas que pesquisam anelidas, colocam, né? Que a gente pode considerar esse gânglio como um gânglio cerebral, porque ele fica na primeira parte do indivíduo, né? No primeiro metâmero, e ele tem mais especializações, né? Ele é maior, ele tem uma série de especializações diferentes dos outros gânglios que vão formar o cordão nervoso ao longo do corpo do indivíduo, tá? Então, relembrando mais uma vez a história de, né, quando a gente, por exemplo, pega uma minhoca na mão, ela ou ela se enrola, ela se mexe, então ela tem muita sensibilidade ao toque, né? Justamente porque ela tem uma pele muito sensível e um sistema nervoso muito especializado em relação aos outros indivíduos que a gente já viu, tá? A reprodução, né? A reprodução ela pode ser assexuada nos poliquetas, tá? Pela questão do brotamento. Então, o indivíduo lá cresce uma parte do corpo, aquela parte vai se soltar, né? Solta um broto e ele cai no substrato e cresce novamente, tá? E o restante vai ser por reprodução sexuada, tá? Então, anelidas comumente fazem reprodução sexuada, aonde eu tenho troca de gametas, aonde eu tenho transmissão de características ao longo das gerações, tá? Só os poliquetas vão ter essa questão do brotamento, de conseguir se reproduzir assexuadamente, tá? As minhocas, elas vão ser hermafroditas, então elas vão ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina, tá? E quem vai ser dioica, aonde eu tenho o indivíduo masculino e o indivíduo feminino, são os poliquetas, principalmente os poliquetas marinhos, tá? E eu tenho uma diferença aí entre as classes em relação ao desenvolvimento, tá? Oligoquetas e irudíneos eu tenho um desenvolvimento direto. Então, do ovo já vai incluir um jovem e esse jovem vai crescer até chegar na fase adulta, tá? Já os poliquetas, eu tenho um desenvolvimento indireto. Então, eu tenho o ovo, a formação de uma larva, e essa larva vai sofrer uma transformação para adulto. Então, eu tenho desenvolvimento indireto e a formação dessa larva aí, que nos poliquetas a gente chama de trocófora, tá? Então,
como vai acontecer, né, a reprodução das minhocas, por exemplo, onde eu sou hermafrodita e tenho os dois sexos, né? Então, os indivíduos aí, eles vão se juntar para trocar os gametas, né? Então, essa fecundação, ela é interna, tá? Ela é uma fecundação interna e externa ao mesmo tempo, tá? Porque o que que acontece? Os indivíduos, eles vão se juntar para trocar espermatozoides, tá? E essa região aqui do casulo vai soltar os óvulos, tá? E com isso vai acontecer a união, né, dos óvulos e dos espermatozoides no corpo do indivíduo aí, mas não dentro do corpo, né, externamente, ali na superfície do corpo do indivíduo. E depois essas minhocas, né, minhoca A e B aí, vão liberar um casulo, tá, já com ovos, tá? E esses ovos vão germinar, vamos colocar assim, externamente, tá? Então eles não vão ficar dentro do corpo do pai e da mãe, tá? Do pai e mãe aí ou da mãe e pai, tá? Eles vão germinar, eles vão ser incubados fora do corpo da mãe, no solo, tá? Então, são ovinhos muito pequenininhos, assim, menores que a cabeça de um fósforo, de um palito de fósforo, tá? E vai acontecer justamente isso, né? Eles, na verdade, fazem uma troca de material genético, né? Eles fazem essa troca aí de espermatozoides e óvulos ao mesmo tempo, tá? Porque, afinal de contas, são indivíduos hermafroditas. Então, depois tem outra, eu tenho uma foto dos ovinhos para mostrar para vocês. Então, a classificação, né, como eu já tinha dito, são 3 classes: os oligoquetas, os poliquetas e os irudíneos, tá? Então, as minhocas, os poliquetas e as sanguessugas, tá? Se a gente reparar bem nessa foto aí, a gente vê que existem realmente os anéis nos 3 indivíduos, tá? Nesses 3 grupos, a gente vê a presença dos anéis, dos metâmeros, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada classe, tá? Aí alguém vai falar assim, professora, mas nos outros a gente não viu tantas classes, né? Na verdade, o que acontece? Aqui nos oligoquetas, nos anelidas em si, há uma cobrança de características das 3 classes nas provas, tá? Então, por isso que é importante aí a gente discutir isso, tá? A gente vai ter que entrar em outra sessão daqui a pouco. Então, vamos lá para os oligoquetas, tá? Então, quem são, né, esses oligoquetas aí? Então, os oligoquetas são as minhocas, né? Então, em cada segmento, em cada metâmero, eu tenho uma fileira circular de cerdas curtas, tá? De cerdas consideradas por alguns autores como incompletas, tá? Então, a gente não observa a olho nu que as minhocas tenham cerdas, tá? Mas eu pôr no microscópio e começar a olhar, eu vou ver que tem umas cerdas um pouco bem curtinhas, tá? Que fazem e também ajudam elas na locomoção e na sensibilidade, tá? Comumente elas habitam a região, né, o ambiente terrestre, principalmente terra úmida, né? Elas têm hábitos subterrâneos. Algumas minhocas elas podem viver em água doce, tá? Ou ficarem parte da vida na água doce, né? Ficarem nessa transição da água doce para a terra. Na época de seca, né, onde não está úmido, as minhocas elas podem hibernar, vamos colocar assim, né? Então elas podem criar uma carapaça e ficar dormindo um tempo. E esse movimento a gente chama de diapausa, né? Diferente da hibernação dos ursos, a gente chama essa hibernação das minhocas de diapausa, tá? A locomoção, como a gente já viu, acontece por movimentos peristálticos, então a musculatura e o corpo se faz movimentos para ela se locomover, como uma sanfona, tá? Alimentação, matéria orgânica em decomposição, então elas são consideradas saprófagas ou detritívoras, tá? O sistema digestivo delas tem algumas adaptações para aumentar a absorção, que tem esse nome bonitinho aí de tiflossole, tá? Então isso é uma adaptação que a gente só vai encontrar nos anelidas, tá? E nas oligoquetas, que é essa a adaptação para absorver mais alimentos
ao longo do sistema digestivo, que chama tiflossole, tá? As minhocas não têm cabeça, né? Então, se a gente olha uma minhoca, a gente não consegue distinguir, né, o que é cabeça e o que é cauda, tá? Elas são hermafroditas, como a gente já viu. A fertilização acontece cruzada, né? Então, elas se juntam lá para trocar espermatozoides e óvulos. Elas têm essa estrutura que chama clitelo, né? Que é a estrutura lá que vai aonde os óvulos vão se localizar, justamente para os espermatozoides encontrarem e formarem os ovos, né? E ela tem essa formação aí do casulo, né? Aonde os ovos ficam lá protegidos, tá? E ela tem esse desenvolvimento direto, então eu não tenho metamorfose, né? Do ovo já nasce um indivíduo jovem que vai parecido com o adulto, né? Semelhante ao adulto, e vai formar, né? Vai se desenvolver, vai só crescer, vamos colocar assim, como nós humanos, né? Que a gente só vai crescendo até chegar no tamanho de um adulto, tá? Então a gente tem, né? Aí a questão que eu já tinha mostrado em outro slide, da questão da adaptação lá do papo, da moela, e desse intestino que tem aí o tiflossole, né? Justamente para poder absorver mais alimentos, né? Afinal de contas, ela se alimenta de matéria orgânica em decomposição, né? Então, ela precisa ter um grande intestino, né? Ter uma série de estruturas para conseguir absorver todos os nutrientes que ela consegue retirar da matéria orgânica do solo, tá? Então, os ovinhos, né? Se a gente reparar, eles são bem pequenininhos, né? O tamanho da cabeça de um fósforo, tá? E a gente às vezes encontra as minhocas lá se reproduzindo, né? Esse grudou aí o pedaço do espermatozoide na região do clitelo, onde eu tenho a questão dos óvulos, né? A questão dos óvulos aí para a formação dos ovos, tá? Para acontecer justamente a reprodução. Já os poliquetas, né? A gente tem aí a maior quantidade de anelídeos que a gente conhece no grupo dos poliquetas, tá? São cerca de 10 mil espécies daquelas 5 mil que eu tinha falado do grupo total. Maioria marinho, algumas espécies poucas de água doce, tá? De tamanhos variados, eu tenho poliquetas de 1 milímetro a 3 metros. Então, tem verdadeiras serpentes aí, né? Tamanho de uma serpente, 3 metros. A cabeça é distinta, diferente dos oligoquetas, tá? Então, eu tenho aí olhos e tentáculos, então eu consigo distinguir a cabeça nos poliquetas, tá? Chamam poliquetas justamente porque eles têm grandes quantidades de cerdas, que formam verdadeiros tufos. Algumas são planctônicas e outras bentônicas, então algumas são mais na superfície da água, mais na lâmina da água, e outras estão aí fixas ao substrato, tá? Por isso, bentônicas. Lembrando, né, planctônica na lâmina da água, na superfície da água, o nécton, aquele que fica ali, né, nadando como o peixe, né, como um peixe que consegue estar lá embaixo no substrato, né, no solo lá embaixo, anda a lâmina d'água toda e chega até a região da lâmina d'água. E bentônico, aquele que fica fixo ao substrato. Tá? Então, eu tenho indivíduos aí de poliquetas bentônicos e planctônicos. Esses bentônicos, eles formam galerias no substrato do ambiente marinho ou do ambiente de água doce, tá? Eles não têm clitelo, então ele não tem essa região onde os óvulos ficam guardados, tá? E eles têm os sexos separados, tá? Então, eu tenho poliquetas machos e poliquetas fêmeas, e o desenvolvimento é indireto, porque eu tenho a formação da larva, tá? Diferente dos oligoquetas e dos irudíneos. E também eu posso ter reprodução assexuada pela questão do brotamento. Então, principalmente os poliquetas, que são bentônicos, eu tenho a questão da reprodução assexuada por brotamento, tá? Como a gente já viu em outros grupos aí do reino animal, né? Da reprodução ser assexuada, como era o caso lá dos poríferos. Então, os poliquetas aí, alguns para vocês verem, tá? Então, esse indivíduo aqui, ele é planctônico, né? Ou bentônico, ele fica planctônico, então ele se locomove na lâmina d'água, vai ao substrato, né? Ele tem quase um comportamento de nécton. Esse indivíduo aqui já é um indivíduo fixo, tá?
esse indivíduo aqui também é um indivíduo fixo, a gente vê justamente por causa desse apêndice, né? Que faz ele estar fixado ao substrato, tá? Essa foto, por um acaso aqui, é minha mesmo, tá? Foi de um trabalho lá na Ilha Grande que a gente acabou conseguindo encontrar esse indivíduo num mergulho e descobrimos, enfim, que ele era um poliqueta, tá? Os irudinhos, que são as sanguessugas, tá? São diferentes dos oligoquetos e dos poliquetos, elas não possuem cerdas, mas elas possuem ventosas, tá? E a segmentação é um pouco menos nítida. Então, aquela metameria dos anéis, a gente não vê tanto, a gente não consegue observar tanto nos irudinhos, tá? Mas, mesmo assim, ela é formada pelos anéis, tá? Mas não é tão evidente quanto nos poliquetas e nos oligoquetos. Tenham aí, principalmente, sanguessugas na água doce. Algumas poucas espécies ocupam o ambiente aquático e outras ocupam o ambiente terrestre, mas sempre ambientes úmidos, tá? Eu não vou encontrar sanguessugas, por exemplo, num deserto, tá? Ou num lugar muito seco, tá? Então, eu tenho que ter um lugar úmido para que elas sobrevivam, tá? Mas, principalmente, a gente encontra irudíneos, sanguessugas, em água doce, tá? São todas predadoras ou ectoparasitas, tá? Então, elas vão predar algum outro animal ou vão parasitar algum outro animal, tá? Elas não entram dentro do corpo do indivíduo, né? Diferente lá de plateumintos e nematóides, tá? Elas vão parasitar a pele, a epiderme dos indivíduos, tá? Meio como um carrapato, vai acabar. E eu tenho aí vários padrões de cores e tamanhos, tá? Mas principalmente elas são arroxeadas ou marrons, justamente por causa da questão do sangue, tá? Eu vou fechar essa sessão, gente, e vou abrir a outra de 8 horas para a gente acabar os irudinhos, tá bom? Que aí eu consigo gravar direitinho. Então vamos entrar lá na sessão das 8, tá bom, meninos? Tá bom.